terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande releva-me e amarra-me a ti. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande releva-me e amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Meu Deus, Pai maravilhoso, Tu és tremendo, ó Pai, em nossas vidas, Senhor. Aqui nessa noite, ó Pai, queremos colocar mais uma vez esse culto nas Tuas mãos, ó Pai. Pai maravilhoso, nós queremos te pedir, ó Deus, a Tua misericórdia para a vida do pregador nessa noite, que o Senhor venha usar o Teu servo a falar nos nossos corações, ó Pai. Senhor Deus, nós assim também queremos agradecer, ó Pai, pelos dízimos, pelas ofertas que foram depositadas aqui nessa noite, Senhor Deus. Sabemos, ó Pai, que elas é para a Tua obra, Senhor Deus. As premissas, ó Pai, é do Senhor. Por isso, Senhor, nós oramos, por isso nós agradecemos, louvamos e exaltamos em Teu santo nome. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Muito obrigado. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Motivo de alegria nós estarmos mais uma vez na casa do Senhor para louvar e exaltar o Seu santo nome. Esse é o único motivo de nós sairmos da nossa casa e estarmos aqui para exaltar o nosso Deus, o único que é digno de toda a honra e de toda a glória. Só falando um pouquinho de missões nacionais, irmão Cleiton, ontem nós tivemos uma reunião com o pastor, que não é de missões, é pastor de missões nacionais, mas não focado em missões. Ele trabalha com expansão da igreja, pastor Renato Overney, e ele falou o desafio de missões nacionais, o desafio que a Convenção Batista e todos os batistas brasileiros têm de alcançar a pátria para Cristo. Então, eles vêm fomentar, vêm nos incentivar, e a gente sai da reunião ontem pensando em de várias formas, como nós podemos alcançar esse Brasil para Cristo, como nós devemos trabalhar. E eles fazem umas continhas bem
assim comum e simples, que a gente fica pensando, mas será possível que eu não vou conseguir? Ele fez uma conta lá que se nós, durante um ano, conseguir uma alma para Cristo, e aquela pessoa, no outro ano, conseguir, e vai multiplicando, num ano vira 2, no outro ano vira 4, em 33 anos, uma pessoa consegue 8.000 almas para Cristo, uma coisa impressionante. E a gente fica pensando, mas será possível que um ano eu não vou conseguir trazer uma pessoa para Cristo e fazer essa pessoa ser a multiplicadora do Evangelho de Jesus, trazer as boas novas de salvação? Então já fica, não foi uma abertura oficial, mas que nós já pensamos, já vamos colocando no nosso coração. O que o Senhor quer que nós façamos nesse ano, nesse restante de ano, nessa campanha, e que Ele quer que nós façamos em nossa vida, em nossa casa, em nossa cidade, em nosso trabalho, onde quer que nós estejamos durante esse final de ano, durante essa campanha, e pensar nesse propósito. Eu quero, mas um ano, nesse ano, começando hoje, estou lançando aqui, irmão Cleito, a campanha já. Eu quero conseguir, eu quero alcançar para Cristo, não para mim, não para a minha glória, uma alma para Cristo. Eu quero evangelizar uma pessoa. Amém. Vamos lá para a palavra do Senhor. Quero que os irmãos abram as suas Bíblias em Atos capítulo 7. Atos capítulo 7. Meus amados, Atos capítulo 7, de 1 a 53. O meu desejo do coração era que nós leamos todos esses versículos. Mas eu quero desafiar os irmãos que nós não vamos ler hoje, mas os irmãos chegam em casa, ou amanhã, ou durante a semana, leia todos esses versículos aqui, a defesa de Estevão. Eu esteve meditando nessa passagem e fiquei muito maravilhado, fiquei muito vivido. Como um homem usado por Deus, cheio do Espírito Santo, o que ele faz? A ousadia que um homem tem quando Deus está no controle da sua vida. Essa defesa de Estevão aqui é impressionante. Estevão, em 53 versículos, ele narra uma história de 400 anos, pregando para os magistrados daquela época, explicando para eles. Não só contou, mas ele fez aquele povo entender o que tinha acontecido num período de mais de 400 anos. E eu imagino que ele não tinha nada escrito, não tinha nada na mão ali. Estava tudo na sua cabeça. O Espírito Santo de Deus estava sendo usado pelo Espírito para transmitir àquele povo, mostrando a realidade, a situação em que eles estavam e o que tinha acontecido com seus pais, com seus antepassados. Então os irmãos estão desafiados a ler essa defesa de Estevão, esses 53 versículos. Nós vamos ler aqui do 48 ao 53. Diz assim a palavra do Senhor: Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Homens de dura cerviz, incircunciso de coração e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciava a vinda do justo, do qual vós agora foste traidores e homicida. Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não a guardaste. Amém.
Oremos. Amado Deus, eterno Pai, te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade de estar na Tua presença. Queremos aprender mais de Ti, Senhor. Pai amado, nos usa, Senhor, pela Tua misericórdia, ó Pai, para que nós possamos entender o que o Senhor tem para cada coração nessa noite. Usa-me, ó Pai, para que seja instrumento usado por Ti. Não fala de mim mesmo, Senhor, mas fala aquilo que o Senhor tem para cada coração nessa noite. Te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra meditada, pela Tua palavra lida, Senhor. Neste momento, Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Nós não vamos ler não lemos todo essa defesa, mas nós vamos refletir praticamente em toda essa passagem, a defesa de Estevão. Estevão aqui foi acusado de 3 coisas. Ele foi acusado de falar contra Deus, contra a lei e contra o templo. E nós vamos ler aqui agora, os irmãos acompanham aí, só no capítulo 6, no versículo 8 a seguir, para nós entendermos melhor. Capítulo 6, 8 a seguir diz assim: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podia resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Estevão quando a igreja estava crescendo e tinha muita gente, os apóstolos então elegeram ali homens para servir, porque eles já não conseguiam mais atender a multidão. Então eles acharam que tinha que eleger homens para que fizessem esse trabalho dos diáconos, de atender, para que os apóstolos então não perdessem muito tempo em ficar sem falar de Deus. Então eles levantaram 7 homens, escolheram 7 homens que eram homens separados por Deus, homens de boa índole, homens que davam testemunho de cristão, e Estevão era um homem desse. Então, era um homem abençoado, que fazia sinais de prodígio, era um homem que fazia milagre, era um homem diferente, um diferencial muito grande, que era cheio do Espírito Santo. Então, aqueles maiorais ali do Sinédrio, o Sinédrio é a cúpula, a maior cúpula do judeu, que formava a cúpula ali, os maiorais, que julgavam as pessoas, os seus erros conforme a Torá. Se a pessoa estivesse falando uma coisa que não ia de encontro à Torá, ele seria julgado. Então, aqueles homens não encontraram nenhuma forma de acusar Estevão. E aí levantaram entre si os falsos testemunhos para que acusasse ele que ele estava falando blasfêmia contra Moisés, contra Deus e contra o templo, contra o santuário. Então ele foi diante do Sinédrio, e aí começa no capítulo 7, e a pergunta então é essa: e disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Então, meus irmãos, a verdade é que nós falamos a respeito de alguma coisa, ou que nós julgamos ser alguma coisa, não é a verdade que Deus esclarece. O que nós julgamos a respeito de um homem, falamos em geral sobre um homem, sobre o que o homem é, o que ele faz, a sua origem, tudo que a gente puder falar
com base em conhecimentos, não é isso, é a verdade de Deus. Deus, ele tem uma verdade que talvez nós não entendemos. E aqueles homens daquela época, aqueles homens da lei que tinham domínio sobre a lei, eles confrontaram Estevão porque eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. E Estevão foi um homem cheio do Espírito Santo. E foi levado ali diante daqueles homens. Imagina se nós fôssemos confrontá-los, se fosse convidado a fazer a defesa de Cristo, fazer a defesa da sua fé, diante dos maiorais, do mais alto escalão da nossa sociedade. Qual seria a nossa atitude? Será que nós iríamos? Será que nós ia ter coragem de falar a verdade? Será que nós não ia temer? Então Estevão foi levado diante do Sinédrio e os então começam a interrogar. E aqueles homens perguntam: é isto mesmo assim? E Estevão não tinha dificuldade em falar. Estevão não tinha nada a temer. Estevão não era o homem politicamente correto, que poderia falar alguma coisa ou outras coisas não podia. Mas Estevão não temia. Ele temia era quem lançaria ele no inferno, o corpo e a alma. Então Estevão fala para aqueles homens: o que vocês podem fazer comigo é, no máximo, me matar. Então, nós vemos aqui que aquele homem era cheio do Espírito, ele não temia aquela situação, e a qual, na sequência, lá no versículo 54, narra a morte de Estevão. Então, ele temia, na verdade, era quem o lançaria no inferno, o corpo e a sua alma. Mas quem mataria seu corpo, ele não temeria em defesa da sua fé. Então, Estevão começa a descrever. Depois os irmãos vão lendo, aí nós vamos passar alguns versículos, mas irmãos, por favor, depois leia em suas casas essa narrativa, essa passagem, essa defesa de Estevão. E ele começa a descrever, então, e mostrar para aquele povo como que ele estava errado, como que ele estava perdido. E no versículo 2 ele disse assim, Atos 7, capítulo 2, e ele disse aos homens, homens, irmãos, pais, ouve, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Agora nós vamos lá no versículo 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos ao céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus Pai. Isso aqui já é no momento da morte de Estevão, quando ele foi apedrejado. Então ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos ao céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então Estevão começa a narrar aqui para aqueles homens, fazer a defesa dele, mostrando para aqueles homens a ligação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Aquilo que Deus mostrou, aquilo que Abraão viu, a glória de Deus que Abraão viu, Estevão também viu antes da sua morte. E aí ele começa a explicar que o santuário, a narrativa de Estevão, é onde habitava os santos dos santos. Abraão viu a glória de Deus antes de santuário, não tinha feito pacto ainda, Deus não tinha feito pacto com aquele povo quando ele ordenara a Abraão sair da sua terra. Foi bem antes, quando ele chamou Abraão, então ele mostrou a glória de Deus. Antes do templo,
antes do Santo dos Santos. Então, Abraão viu a glória de Deus. E ele volta a falar lá no 55 que ele viu a glória de Deus também. Depois do templo de Salomão, já muitos anos depois, Estevão, na sua morte, antes da sua morte, viu a glória de Deus. Então ele está falando que o templo, a glória de Deus foi vista antes de qualquer coisa que foi feita, que foi construída, determinada por Deus. Antes do Santo dos Santos, do templo, já existia a glória de Deus. O foco da glória de Deus, ele estava explicando que o santuário, ele mostra lá em Apocalipse 21 e 22, que o santuário onde Deus habita, Deus está junto ao Cordeiro. Quando ele viu o céu, Deus e Jesus à sua direita, ele está falando que o santuário é onde Deus habita eternamente. Então ele está falando que não é em templo que Deus habita. E Estevão vai mostrar para este povo, e nós vamos ver aqui no decorrer dessa passagem, que ele quer mostrar para o povo que não é em templo, que não é em coisas feitas por mãos de homem que Deus habita. No capítulo 7, aquele povo, eles não estavam reconhecendo. Aqui nessa passagem, quando aqueles homens ficam preocupados, eles não estavam reconhecendo o que estava acontecendo. O que estava acontecendo, aquele alvoroço todo. O que era aquilo que estava acontecendo com... Eles não entendiam. E eles então, Estevão começa a mostrar para eles que eles, desde o passado, desde os seus pais, desde o pai dos seus pais, era a mesma coisa. E eles não estavam reconhecendo o Redentor. Eles não estavam reconhecendo aquele justo que foi morto um dia por eles mesmos. Então, Estevão começa a falar para aquele povo. José foi, por sobressair, despertou a inveja em seus irmãos e eles tentaram matar e depois venderam. Depois veio Moisés. Moisés veio para salvar um israelita da mão do egípcio e matou aquele egípcio. No outro dia ele volta e vê os egípcios, os israelitas brigando entre si, discutindo, e ele então vai tentar apaziguar, mostrar para eles que não era para eles brigar, que eles eram irmãos, e eles então se levantam contra Moisés e fala: quem és tu para trazer juízo ser rei sobre nós, ser juiz sobre nós? Não reconheceram também Moisés. Não aceitaram a liderança, até que Deus levantou Moisés no tempo dele e veio como líder, resgatou o povo do Egito e levou segundo o seu propósito. O foco de Estevão aqui, meus irmãos, é mostrar que todos aqueles que levantaram, desde o início, aqueles homens que levantaram, que vieram anunciar da parte de Deus, eles não reconheciam, eles perseguiam, matavam. Entre família, no caso de José, despertou a inveja. Moisés, os profetas, todos foram perseguidos, até chegar no justo, aquele que foi Cristo, eles mataram. E ele fala: eu entendo que é óbvio que vocês vão me matar também, porque eu anuncio o Deus verdadeiro. Vocês nunca reconheceram o Deus. Vocês nunca reconheceram o Deus verdadeiro.
Então, este é o fim de toda a passagem, desde o início, desde o começo, desde toda a perseguição ao povo separado por Deus, até Cristo, até Estevão, até aquele momento, é o fim de todo esse processo. Depois segue a morte dos apóstolos, a perseguição, mas o que está mostrando aqui? A dureza de coração, a dureza do coração do povo. Nós vamos esclarecer melhor a questão, aonde Estevão quer chegar, mostrar para aquele povo aonde que eles estavam focados, no que eles estavam perdidos. E aqui nós conseguimos entender melhor, no capítulo 7, no versículo 51, ele diz: homem de dura cerviz, incircunciso de coração e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram o que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vos agora foste traidores e homicidas. O que ele está falando aqui? Ele está falando que aqueles homens eram homens de dura cerviz. O que é cerviz? Homens de... Nós vamos voltar aqui em Êxodo capítulo 32, que fala da história do bezerro, que quando Moisés subiu para receber de Deus as ordenanças, aquele povo revoltaram e criaram para si um bezerro de ouro. Então eles falaram para Arão, vamos fazer um ídolo para nós adorar, porque este Moisés que nos tirou do Egito, nós não sabemos aonde ele está. E ali fizeram um bezerro de ouro e o adoraram. Então o que Estevão estava mostrando para aqueles homens naquele momento ali? Que eles estavam ações daquele povo que estava lá no monte quando Moisés subiu para receber as tábuas da lei. Que ele era homens, ele referiu aqueles homens como bezerro, como aquele ídolo de pescoço duro, que não encurvava o pescoço. Ele estava referindo, voltando, ligando o passado ao presente. O mesmo que tinha acontecido com aquele povo, esses senhores da lei, estava acontecendo com eles também. E no versículo 41 do capítulo 7, diz assim: e naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo e se alegraram nas obras das suas mãos. Não tiveram paciência de esperar o retorno de Moisés e fizeram ídolos para adorar. Então Estevão está forçando aqueles homens a entender a situação em que eles estavam. Eles foram acusados de quê? De 3 coisas. Estevão foi acusado de 3 coisas. Acusado de falar contra o templo, contra Deus e contra o santuário. E ele diz: foi sempre assim na história dos vossos pais. Sempre resistiram à verdade. Nunca quiseram aceitar a verdade. Nunca ouviram o Espírito Santo. Nunca deu lugar nos seus corações duros para que o Espírito Santo de Deus trabalhasse. E adoraram, associado ao bezerro de ouro e a dureza dos vossos corações. Estevão estava proclamando para aqueles homens que a idolatria é o pecado, um dos pecados mais terrível, que aquele homem estava na mesma situação daquele povo e quando estava ali e adoraram, fizeram aquele bezerro para adorar. O templo se tornou ídolo para aquele povo. O templo que foi construído ali para
para adoração, permitido por Deus. Aí vem a pergunta, mas como que foi Deus que permitiu que fosse construído esse templo? Como ele virou ídolo? Porque o que é feito por homem é transitório. O que é feito por mão de homens, ele é passageiro. E no ano 70, Deus destruiu o templo. Como ele destruiu o bezerro de ouro, quando ele destruiu o bezerro de ouro, ele também destruiu aquele templo. Então Estevão vai deixando bem claro para aquele povo que eles eram idólatras, estava não adorando a Deus, mas estava adorando ao templo. Eles não compreenderam a virada. Eles não estavam compreendendo aquele processo que Deus estava fazendo na humanidade. Eles não entendiam por causa da dureza dos seus corações. Algo feito por mãos humanas, algo feito por mão de Deus. Capítulo 7, versículo 40 e 41. Nós já lemos o 41, deu 40, dizendo Arão, faz-nos deuses que vão adiante de nós para que faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então eles queriam fazer uma coisa ali para que eles pudessem adorar. E lá no versículo 48 e 49, diz assim: mas o Altíssimo não habita em templo feito por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Então Deus, lá no profeta Isaías, no capítulo 66, ele falava que ele não habita em coisas, em casas, em lugares feitos por mãos humanas. E essa passagem, esse dizer feito por mãos humanas, ele está relacionado aqui no Velho Testamento em 18 vezes. E todas as vezes que ele está relacionado, feito por mãos humanas, ele está relacionado a ídolo. Ele está relacionado à desobediência e o povo adorando a ídolo. O contraponto é feito pela mão de Deus. O templo foi autorizado por Deus. Foi ordenado por Deus para fazer o templo, foi feito por mãos humanas. Mas Deus deixa bem claro lá em Êxodo capítulo 20, versículo 25, também que o santuário, aquele lugar onde Deus vinha e a presença dele era presente, os irmãos podem ler lá que não deveria interferir ferramenta alguma, nada poderia, pedra poderia ser cortada, tinha que ser todo feito conforme o que tinha lá na natureza. Então ele fala que não deveria intervir no santuário. O santuário teria que ser feito com aquilo que já existia. Não poderia usar ferramenta, nem o equipamento para construir o santuário. Êxodo 20, 25 trata desse assunto. Então, Deus permitiu que fosse feito por mãos humanas. Só que ele tinha um tempo permitido para isso. A glória de Deus, Abraão viu a glória de Deus lá no início. Antes do santuário, antes do templo. E Estevão lá, naquele momento da morte, tinha visto a glória de Deus. Então ele está falando para aquele povo que não é em santuário, não é em templo que Deus habita. Coisas feitas por mão de homem. Deus permitiu que fosse construído o templo, sim, ele permitiu, mas que aquele templo, aquele santuário era de tempo transitório, era passageiro, que ia vencer uma hora. E o povo começa então, aquele povo estava não crendo em Deus, mas crendo no templo.
E aí ele fala, aqui no versículo, ele fala da circuncisão também, e que a circuncisão foi um pacto que Deus fez com Abraão também, lá no passado, que era todo hebreu tinha de passar por aquele processo, todo homem, os irmãos sabem de todo o processo, como é que acontecia. Então eles tinham fé não no Deus do templo, no Deus que fez o pacto com Abraão sobre a circuncisão, no Deus do santuário, mas eles estavam com fé só naquelas coisas que foram feitas por mão de Deus, que a circuncisão era feita por mão de homens. Então a circuncisão era feita por mão de homem, o templo foi feito por mão de homens, o santuário era feito por mão de homens, e Deus não habita em coisas feitas por mão de homens. Os homens não entenderam, os homens não estavam entendendo aquele caráter, aquele período transitório que estava acontecendo. Tudo isso foi não podia, vamos dizer assim, completar o que Deus teria começado, mostrando a glória dele para Abraão. Abraão viu a glória de Deus e mostrando para Estevão. Nesse aspecto Estevão disse a Israel, não entendeu o recado. Já não tinha entendido com seus pais, e todo aquele processo, todo aquele período de sofrimento, não estava entendendo, e chegou, mataram Jesus, e naquele momento ali eles iam matar o Estevão, porque não entendia, não estava entendendo, não queria entender por causa da dureza do seu coração, o projeto de Deus, o plano de Deus para a vida deles. Meus irmãos, eu fico pensando na situação de Estevão, ali diante daquele, que fala a culpa ali, era muita gente, era mais de 10 pessoas, só os maiorais, e ele, então, desafiando, pela fé, pela confiança no Deus que ele servia, cheio do Espírito Santo. E ele volta então a falar para aquele povo que o que foi feito com Moisés, ou com José. Venderam José para que ele se calasse. Matamos para que ele não viva. Rejeitamos o seu ensinamento para que a sua consciência não fica perturbada. Então, aquilo que os apóstolos estavam fazendo, aqueles sinais que Estevão e aqueles homens estavam fazendo no crescimento da igreja, incomodava aquele povo. Eles não queriam ouvir porque eles ficavam confusos. Então eles queriam dar fim de qualquer forma. Eles queriam acabar com aquela situação para ficar com a consciência tranquila. Então, isso que aconteceu. Venderam para não ouvir José, mataram Jesus, mataram Estevão, porque eles não queriam ficar com a consciência perturbada em relação a quando ele falava com autoridade, o que ele falava do Deus verdadeiro. E nós também no nosso dia nós resistimos. Nós resistimos a esse Redentor. De certa forma, nós temos também resistido a este Redentor. Fazer algo com a mão, as nossas próprias mãos, é idolatria. Fazer algo com as mãos de Deus é redenção. Idolatria é o homem achar que pode fazer algo. Idolatria é o homem achar que os seus méritos ele pode alcançar a redenção. Isso é idolatria.
Então ele mostra para aquele povo que ele estava da mesma forma dos seus, eles eram a mesma coisa dos seus pais, dos seus antepassados. Continuavam com a mesma cegueira e a dureza de coração. Nós devemos jogar por chão, jogar por terra tudo aquilo que nós fazemos com a nossa mão, que nós fazemos e achamos que isso que nós fazemos, nós achamos que é verdade, mas essa verdade talvez não é a verdade de Deus para nossas vidas. Creio que Deus, nós devemos crer que o maior foi o que Deus fez em Cristo Jesus por mim e por você. Aquilo que foi ordenado por Deus se tornou idolatria no caso do templo. Quando não entendemos o tempo transitório ou o período que isso pode acontecer em nossas vidas, Deus nos abençoa, Deus coloca à nossa disposição coisas que para nos abençoar. Ele coloca à disposição nesse tempo que nós estamos aqui, nesse tempo transitório, que é um tempo que vai acabar rápido. Ele coloca à nossa disposição trabalho, família, saúde, lazer, para ser bênção para nós. E aí nós começamos a usar isso que ele coloca à nossa disposição em primeiro lugar. Aí já virou ídolo, aí já é ídolo. Quando nós não colocamos Deus em primeiro lugar em tudo que nós formos fazer, se algo ocupa o primeiro lugar em nossa vida, isso é ídolo. E quem coloca alguma coisa, Deus em primeiro lugar em sua vida, tem que reconhecer a sua necessidade de ter uma experiência real com Deus. Deus quer nos abençoar. E Ele coloca à nossa disposição para nós desfrutar de tudo que Ele tem de melhor. Mas nós pegamos isso e começamos a usar como ídolo. Isso não passa mais ser algo que nos ofereça, que nos dê prazer em Deus, mas ele começa assim, nos dá prazer sem Deus. Nós começamos a deixar Deus de lado por causa daquilo que Ele nos concedeu um dia. E é isso que Estevão está falando para aquele povo, para aqueles homens. Continua do mesmo jeito, da mesma forma. Vocês não querem ouvir o Espírito Santo. E o mais interessante, meus irmãos, o mais triste dessa história toda, que aqueles homens, quando ele terminou de narrar o sermão, aqueles homens continuou pior do que estava. A Bíblia fala que, aqui no versículo 52, 53, ele fala que aqueles homens estavam rangindo os dentes, estavam furiosos, estavam loucos para matar aquele homem. Estavam com o coração mais duro ainda. Thomas Bosch, ele faz uma explicação que dá para explicar essa situação, é que o sol, o raio de sol que emana sobre um gelo, sobre uma pedra de gelo e derrete, o mesmo raio emanado sobre uma argila endurece. O mesmo calor que amolece, o mesmo raio que amolece, endurece. O que mais chamou a atenção nesse texto
Estevão falando para aqueles homens, é nesse sentido. Nós temos permanecido com os nossos corações duros. Nós temos algum ídolo dentro dos nossos corações que fala, esse ídolo aqui, isso aqui não, isso aqui é meu, eu fiz, isso aqui é primeiro lugar na minha vida. Vou fazer isso aqui, depois Deus vai me abençoar porque Ele é Deus. Deus tem sido o raio, o sol, que amolece ou que endurece o meu e o seu coração. O que tem sido Deus para você? O que tem sido Deus para nós? Ele tem nos despertado a cada dia para que nós reconheçamos que sem Ele nada somos. Que aquele mesmo Deus que Abraão viu lá no início, Estevão estava vendo agora, depois de quantos mil anos, quanto tempo. Amém. Deus continue a abençoar a vida do seminarista irmão Edivones, que o Senhor mesmo possa aplicar a sua palavra a cada um dos presentes aqui. Nós vamos orar mais uma vez, mesmo sentado como os irmãos estão, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra que foi anunciada, Senhor. Que cada um dos ouvintes aqui, ó Deus, possa ter compreendido e possa aplicar, ó Deus, no dia a dia, Deus. Nos dá uma semana, ó Pai, debaixo da tua presença, abençoe cada membro, cada congregado que faz parte aqui da segunda igreja, Pai. Em nome santo de Jesus. Amém. Como que nós terminamos nossos cultos? Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Salmo 4:8. Deus abençoe, Deus possa dar uma semana abençoada a cada um dos irmãos. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou toda a minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou toda a minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer